Bom dia a todos, terça-feira, dia 9 de fevereiro. O JPB1 está começando e durante todo o jornal vamos trazer informações sobre a morte do senador José Maranhão, que desde o fim do ano passado estava internado em um hospital de São Paulo. Maranhão foi mais uma vítima do coronavírus. Morreu depois de complicações causadas pela Covid-19. Vamos trazer informações sobre velório, enterro, a trajetória de um dos maiores nomes da política paraibana, o depoimento e as homenagens de amigos, familiares e do povo. Ítalo de Lucena está no Palácio da Redenção, onde vai acontecer o velório do ex-governador e senador José Maranhão. Ítalo, bom dia. Oi, Danilo, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no JPB1 de hoje. A gente vai falar, sim, sobre todo o passo a passo desse dia, toda a organização que está sendo feita aqui no Palácio da Redenção e ainda a ida do corpo do senador para a cidade onde ele nasceu, Araruna, no interior da Paraíba. Daqui a pouquinho, ao vivo, eu trago todas as informações aqui no JPB1. Até logo, Ítalo, a gente conversa mais uma vez. Vamos ver o que mais é destaque no JPB1, começando pela previsão do tempo, que para o litoral é de sol com algumas nuvens e não deve chover. 31 graus em João Pessoa, essas são imagens da nossa capital. Previsão agora para o Agreste, é dia de sol com algumas nuvens e não deve chover não. 32 graus na Rainha da Borborema, essas são imagens ao vivo de Campina Grande. E olha só, com a volta às aulas, os pais e responsáveis precisam se adaptar à nova rotina, assim como os próprios estudantes, e com certeza esse retorno acaba gerando dúvidas, insegurança e até medo. Estamos em meio a uma pandemia e por isso hoje vamos conversar com uma psicóloga para pegar algumas orientações. Hildebrando Neto, bom dia. Oi, Danilo, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, uma situação delicada para muitos pais, né? Depois de tanto tempo em casa, as crianças retomando agora a rotina escolar. E aí, como faz para se adequar a essa nova realidade? Crianças que estão tendo alguma negativa ali de não querer nesse primeiro momento voltar. A gente convidou uma psicóloga para ajudar a gente a entender esse momento e dar a melhor orientação possível para tanto pais como alunos terem o melhor retorno possível nesse momento de retomada. Daqui a pouquinho ao vivo, aqui no JPB1. Até já. Até já, Hildebrando. E a população mandou mensagem. Fomos ver o problema de perto. Dessa vez a reclamação é sobre o risco de acidentes na hora de pegar ônibus. Isso no centro da cidade. Olha só. Ali é muito arriscado. Uma vez eu ia passando, fiquei imprensada, né, entre os dois ônibus. Eu achei muito errado. Nosso Papo Saúde de hoje será sobre imunidade. Tem alguma dúvida? Viu em algum lugar alguma receita caseira para aumentar a imunidade e está meio desconfiado? Então manda para o nosso WhatsApp que o médico vai responder. É o 981819700. Em Campina tem cronograma para vacinação contra a Covid. Idosos acamados estão sendo vacinados e a cidade recebeu o quantitativo de vacinas para a segunda dose daqueles que já tomaram a primeira. Emi Nascimento tem mais detalhes. Emi, bom dia. Oi, Danilo, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, mais de 2.500 doses da vacina do Instituto Butantan chegaram a Campina Grande e devem dar início a uma nova fase de vacinação. Para quem tomou a primeira dose da vacina Coronavac, também tem a aplicação da segunda dose a partir de agora. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes. Até logo, Emi. Agora me diz o que é que você faria com R$1 milhão. Acredita que duas pessoas ganharam na loteria R$1 milhão cada e foi no mesmo sorteio? Essa sorte toda foi no sertão do estado. Arthur Lira, bom dia. Que bom dia, hein, Danilo? Bom dia com muita sorte, porque o sertão da Paraíba, a partir de hoje, tem 2 novos milionários, porque saiu o resultado da loteca, teve 3 ganhadores aí que acertaram 14 palpites, um é de São Paulo, outros 2 daqui, a gente vai explicar. Você falou 1 milhão, 1 milhão é a base, viu? O número aí nos reais, aumenta mais um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar como é que funciona a loteca, quanto é que foi esse prêmio. E me ajuda aí, Danilo, a imaginar, começar fevereiro com mais de 1 milhão na conta, o que é que a gente faria, hein? Eita, rapaz. Eu sei que, em primeiro lugar, o amor aumenta muito, Arthur, aumenta demais. Inclusive, pelo WhatsApp, você participa comigo do JPB1. O que é que você faria com R$1 milhão? Pode falar sobre os outros assuntos do dia, envia sua mensagem em homenagem ao senador José Maranhão, infelizmente mais uma vítima da Covid-19. Mas pode falar também sobre os receios e dúvidas com a volta às aulas, o perigo danado
que é pegar ônibus, parando em fila dupla ali pelo centro da cidade. Manda aí tua opinião no 981819700 sobre qualquer assunto. Tá começando o JPB, jornalismo responsável em primeiro lugar, compromisso com a comunidade. Vamos começar a edição de hoje falando sobre a morte de um dos maiores políticos da Paraíba, o senador e ex-governador do nosso estado, José Maranhão. Ele estava internado desde outubro, no hospital da capital paulista desde o dia 3 de dezembro, depois que testou positivo para a Covid. O corpo do senador deve chegar a João Pessoa no começo da tarde, segundo a família. Ele será velado no Palácio da Redenção, onde está o repórter Ítalo de Lucena, que traz todas as informações para a gente. Oi, Ítalo. Olá, Danilo. Boa tarde a todos. O corpo do senador José Maranhão deve chegar à Paraíba por volta das 2 horas da tarde, segundo a assessoria de imprensa dele. Ele vem num avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, vai desembarcar no hangar do governo do estado da Paraíba, será recebido pela família e também por autoridades, como o governador João Azevedo, o prefeito da capital Cícero Lucena e ainda o arcebispo do estado, Dom Manuel Delson, além de representantes tanto da Assembleia Legislativa como do Poder Judiciário aqui do estado. Depois do aeroporto Castro Pinto, na região metropolitana de João Pessoa, haverá um cortejo em direção aqui ao Palácio da Redenção, fica na Praça dos Três Poderes, no centro de João Pessoa. O corpo será trazido em um carro do Corpo de Bombeiros e será velado aqui no Palácio da Redenção até aproximadamente 5 horas da tarde. Depois disso, acontece outro cortejo, levando o corpo do senador até a residência onde ele morava, no bairro do Altiplano, em João Pessoa. Será um momento fechado para a família, um momento de homenagens e de uma despedida mais próxima da família e do senador também. Após isso, o corpo dele seguirá em outro cortejo até a cidade de Araruna, cidade onde ele nasceu, e ficará sendo velado o corpo dele na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Essa cerimônia toda deve durar até amanhã de manhã, onde vai haver uma missa de corpo presente. Após isso, ele será sepultado no cemitério da cidade. Todo esse processo vai começar no aeroporto de São Paulo, onde já aconteceu o embarque do corpo do senador e termina no cemitério da cidade de Araruna. Ao longo dessa edição do JPB1 a gente vai trazer mais detalhes, mas só para vocês entenderem como está aqui a região do centro de João Pessoa, em frente ao Palácio da Redenção, desde o início da manhã. Nós chegamos aqui hoje antes das 6 horas da manhã, já havia essa separação aqui, toda essa organização feita pela Polícia Militar e também pela segurança do Palácio da Redenção, onde vai acontecer onde vão acontecer essas homenagens ao senador e ex-governador. Danilo, volto com você. Obrigado, Ítalo. Assim como você disse, ao longo do jornal a gente conversa outras vezes e traz mais informações. Quem já está aqui conosco e participa do JPB é Laerte Cerqueira. Laerte, bom dia. Olá, Danilo, bom dia a você que acompanha a gente. O senador tinha quase 70 anos de vida pública, Danilo. Ficou conhecido aqui no estado por ser o mestre de obras, porque quando governou o estado por 3 mandatos, focou na construção de obras estruturantes, obras hídricas, estradas, hospitais. Foi deputado estadual, federal, vice-governador. Vamos ver agora um recorte da trajetória do senador José Maranhão. Com a morte de Maranhão, quem assume definitivamente a cadeira no Senado é a suplente Nilda Goldin, que já foi deputada federal em 2011 a 2015, ela é do MDB, entrou no MDB em 2009. Nilda Goldin é mãe do senador veneziano Vital do Rego, também do MDB, e do ex-senador e atual ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Vital do Rego Filho. E Nilda Goldin mandou um vídeo lamentando a morte do senador José Maranhão. Ela destacou o legado de obras estruturantes do ex-governador e se solidarizou com a família. A Paraíba perdeu um de seus filhos mais ilustres, um homem público, trabalhador, íntegro, honesto, que realizou grandes obras estruturantes em todo o estado. E nosso sentimento à família, que passa por tantos momentos de dor e saudade. Danilo, é o seguinte, o senador José Maranhão deixou a digital dele em algumas obras estruturantes pelo estado, a gente viu aí a senadora falando,
Canal da Redenção em Souza, dá para se destacar. A duplicação da BR-230, que foi feita com dinheiro federal, mas foi num momento em que ele estava como governador. Algumas obras, inclusive, estavam no mandato dele, começaram no mandato dele, terminaram em outros mandatos de outros governadores, mas teve a digital. A gente tem que lembrar também do Hospital de Trauma de João Pessoa, né? E o senador José Maranhão, em todas as vezes que se falava sobre ações na Paraíba, lembrava do Hospital de Trauma, porque hoje, inclusive, ainda é o hospital de emergência e urgência e emergência mais importante da região metropolitana. É esse hospital aí que a gente está vendo. Tem também a APB 008, ali que leva o turista e o pessoense para Litoral Sul, para o Conde. Também tem a digital do senador José Maranhão. Tem ainda a barragem de Camará, a gente lembrou hoje de manhã, a barragem de Camará que inclusive rompeu em 2004. Houve uma discussão sobre se o problema foi na construção com o Maranhão ou se foi na manutenção com o ex-governador Cássio Cunha Lima. O fato é que depois ela teve que ser recuperada. Tem a barragem de Camará. O senador José Maranhão também se destacou como governador na construção de adutoras e barragens, porque havia uma preocupação muito grande com relação às obras hídricas, para que houvesse uma sustentabilidade hídrica. Isso não aconteceu ainda, mas muitas adutoras, muitas barragens, a água chega em algumas cidades hoje por causa dessa ação do senador José Maranhão. Falei de Canal da Redenção, falei do Hospital de Trauma, PB 008, BR 230, são algumas das obras estruturantes aí que a gente pode destacar. Laerte, nas ruas aqui de João Pessoa, muita gente relembrou o trabalho de José Maranhão. Nós ouvimos algumas aqui no centro da cidade. Homem público, uma pessoa simples, como todo mundo sabe, né? Simples. Fez um bom governo. Tanto que era um mestre de obra da Paraíba. A gente só tem a agradecer e lamentar pela perda, porque não só a gente perde, mas o Brasil todo perde com isso. E realmente ele era o governador, era o pai, era um homem digno, sabe? Você vê que as últimas eleições ele ficou até o fim, né? Trabalhei com ele o governo dele todinho, era fotógrafo dele, era um bom companheiro, era muito bacana ele, gostava dele, um camarada sério, um governador bacana. Ele lutou seus últimos dias de vida contra um vírus que é de uma alta capacidade. Que Deus o receba num bom lugar. A gente vê aí a relação que as pessoas têm. De fato, muitas pessoas têm uma relação muito forte com o senador José Maranhão, com o ex-governador. Eu estou aqui desde 99 e peguei uma parte do governo do ex-governador José Maranhão, e isso ficou muito forte, principalmente por causa desse olhar relacionado aos mais pobres, com essas obras que levariam, por exemplo, água para o sertão. Há muita gente que é agradecida a ele por conta disso. Outra coisa que a gente precisa destacar, Maranhão foi aliado e foi adversário de vários políticos paraibanos. Mas um destaque que pode ser feito é que agora, por exemplo, nesse momento, antes de falecer, antes de morrer, não havia muitos entrevérios, não havia brigas, né? Não havia rixas políticas com relação a ele, porque ele também teve esse tom, sempre teve esse tom moderado. Havia uma discussão, uma rixa política nas eleições, mas depois que passava, isso não ocorria mais. Por isso, vários políticos de vários espectros ideológicos homenagearam o senador José Maranhão nas redes sociais. Eles destacaram a longa atuação do político na vida pública. O governador João Azevedo foi um dos que se manifestaram em uma rede social, a gente tem imagem aí, e ele disse o seguinte, rapidamente, ele disse uma tristeza imensa para todos nós, paraibanos e paraibanas, a morte do senador, ex-governador e grande paraibano José Maranhão. A gente também tem uma imagem de uma rede social do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que também se manifestou por uma rede social. A gente tem imagens aí? Olha só, num texto ele diz o seguinte, paraibano aficionado pelo seu povo, Maranhão manteve sua biografia e sua alma limpas, mesmo diante das incontáveis disputas políticas que travou, incessantemente defendendo as cores do MDB. É um texto longo, a gente destacou aí esse segundo parágrafo. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, emitiu uma nota na qual exaltou a biografia do parlamentar, que galgou os cargos mais importantes do Estado em mais de 6 décadas de vida pública. O prefeito lembrou que a amizade com seu avô, Evandro Cunha Lima,
nunca foi abalada pelos confrontos político-eleitorais. Quem se pronunciou também foi o presidente do Senado, o novo presidente do Senado, além do ex-senador Cássio Cunha Lima, os senadores Veneziano, Vital do Rego e Daniela Ribeiro. Vamos ver. O Brasil perde um grande homem público, um defensor de causas, um defensor de bandeiras, um homem que amava o seu estado da Paraíba. Os meus sentimentos a todos os seus familiares, a desembargadora Fátima, sua esposa, aos seus filhos, seus amigos e também ao povo paraibano, que perde um de seus grandes defensores. A vida nos proporciona encontros, desencontros e reencontros. E me reencontrei definitivamente com o senador Maranhão no Senado, onde a Paraíba nos colocou, e de forma sincera, verdadeira, construímos uma relação fraterna, respeitosa, colaborativa, com espírito público elevado para defender de forma comum os interesses do nosso Estado. A todos, nesse instante, a minha manifestação de solidariedade, o meu pesar. Tive a oportunidade de sentar ao lado dele no Senado Federal, aprender muito com ele, trocarmos ideias e, mais do que isso, aprender com a sua experiência, com o seu jeito carinhoso de ser. Foi uma convivência de mais de 25 anos, uma convivência de um amigo próximo, de um eleitor, de um correligionário, de uma pessoa que, por exemplo, ingressou no MDB através do seu chamamento. Eu sempre tive no governador Maranhão uma referência, a referência de homem público, dedicado, extremamente solícito, generoso, franco, sincero. Danilo, os adversários podem até ter problemas pontuais ou tiveram problemas pontuais, mas todos reconhecem a relevância do político para a Paraíba, para as obras da Paraíba, para a cidade. Respeito pela história, por todo o legado. Pelo trabalho, até por conta do tempo, inclusive, de atuação. Outra obra, só para finalizar, importante aqui, João Pessoa, foi o viaduto do Oitizeiro, que a gente não falou, tá bom? Daqui a pouco eu volto, a gente fala mais sobre a morte, o velório e o enterro do senador José Maranhão, tá bom? Obrigado. Mudando de assunto, falando sobre a educação, depois de praticamente um ano letivo sem aulas presenciais, os estudantes estão retomando a rotina de ensino. E neste momento, os pais responsáveis precisam entender que é de readaptação, seja para os veteranos ou principalmente para aqueles que estão começando a vida escolar. E o Debrando Neto está ao vivo com a gente, ele vai trazer algumas dicas para facilitar essa retomada. Não é isso, Debrando? Boa tarde para você. Oi, Danilo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, hoje de manhã eu estive na porta de uma escola privada aqui de João Pessoa, acompanhando aquele momento que os pais vão fazer a entrega dos filhos, que deixam os filhos ali nessa retomada do ensino presencial. Pelo menos enquanto a nossa equipe esteve por lá, o que encontramos foram crianças felizes, ansiosas, satisfeitas, muito querendo, na verdade, retomar esse convívio social ali com os colegas. Um momento muito fofo, inclusive. A gente preparou uma reportagem para mostrar como foi. Olha só. Depois de quase um ano com as crianças em casa, retomar a rotina da escola está sendo um acontecimento para Gabriela. Eles estão gostando, querem vir, né, acordam já na expectativa de vir para a escola. Ou seja, queriam retomar essa atividade social, estavam com saudade disso tudo. Exatamente, queriam retomar. Dessa vez uma volta cumprindo protocolos de segurança. Logo na entrada, mãos e material escolar higienizados e orientação para lembrar de manter a distância dos coleguinhas. Um desafio para todo mundo. É um pouco complicado você lidar isso com as crianças, né? Eles não ficam com máscara, se incomoda muito eles, né? Mas assim, creio que seja temporário até passar essa pandemia, a população ser vacinada. Foi assim um ano que eles ficaram distantes, os coleguinhas, isso prejudicou o desenvolvimento, prejudicou o crescimento das crianças que sem fazer atividade física, tudo isso. Para a maioria dos pais, essa é uma decisão difícil também. Levar para a escola ou manter os filhos em casa? Roxana optou pela retomada do ensino presencial. Está confiante nas medidas de segurança. A gente fica um pouco ainda inseguro, porque a gente vive um momento que a gente precisa ainda tomar muitos cuidados, mas é um retorno que precisa ser gradual. E para ela, como é que tem sido essa retomada? Está feliz? Qual o relato dela em casa quando chega? O que é que ela tem contado nesses últimos dias? É outra criança, né? Ela vem diferente. Ela vem alegre, ela vem pulando, ela vem sorrindo, ela vem cantando. Então, assim, isso não tem preço. As crianças têm que voltar ao estudo, né? Estão trancados em casa há muito tempo, estão muito ociosos e, na verdade, eles vêm para cá,
a gente já está sentindo que eles já estão mais animados. E eles gostam muito de vir para a escola. Nesta sala da educação infantil, com crianças de até 5 anos, professor e alunos cumprem nova rotina, com todo mundo de máscara e atento a não chegar tão perto dos colegas. É um aprendizado, né? Até porque a questão afetiva, como são crianças, né? Essa parte do toque, do afeto, tem sido mais complicado. Mas eles estão bem conscientes, a troca de máscara, a higienização das mãos, está dando para selecionar bem direitinho, né? Esse reencontro, esse contato com as crianças, a questão das telas não supre, né? Esse contato físico está sendo incrível, realmente, esse retorno. O trabalho aumentou, o cuidado também, e tanto professores como direção estão fazendo de tudo para garantir um retorno seguro. A gente acreditou sim que teria muita dificuldade, mas aí o que é que acontece? As crianças, elas estavam sentindo tanta vontade de voltar para a instituição, de voltar a estar na escola, que elas estão de fato obedecendo todos os protocolos, usando as máscaras. As famílias estão ajudando de fato a enviar os protocolos, no caso, as máscaras, álcool em gel. Então, todos esses protocolos estão sendo realmente utilizados e as famílias estão, de fato, nos ajudando nesse processo. Mas e a criançada, hein? O que será que está achando disso tudo? Tava com vontade de ficar em casa, queria ficar na escola. Tá com saudade, não tava não? Uhum. Foi muito bom voltar para a escola. Feliz? Sim. Tá. Com saudade da escola, então? Tava. Muito. Uhum. Pois é, que bacana isso tudo, né? Você viu aí que na reportagem, tudo certinho, as crianças estavam realmente ansiosas, querendo retomar ao convívio social da escola, com saudade, mas nem sempre é assim. E aí a gente convidou uma psicóloga, Rayane Moreira, que vai dar umas dicas super importantes para os casos diferentes desses que a gente acabou de mostrar na reportagem. Porque tem também casos de crianças que chegam e aí começa aquele chororô, muito por talvez ser a primeira vez ou também pelo espaço, pelo intervalo, muito tempo que ficou em casa durante essa pandemia, e é uma mudança de rotina. Nesses casos especificamente, como é que o pai deve agir? Como é que ele faz para contornar essa situação? Rayane, boa tarde para você. Boa tarde, Delbrando. Na reportagem traz um exemplo muito positivo, né, de adaptabilidade nesse momento que é desafiador, tanto para as escolas, quanto para os pais, quanto para as crianças, né? A gente sabe a importância que tem a escola para uma criança, a gente sabe a importância que tem o vínculo, a construção, a socialização. Só que, né, não são todos os casos que a gente consegue ter êxito nessa adaptação. A adaptação ela pode variar, né, de criança para criança, e a criança ela vai refletir muito aquilo que os pais, né, e os professores nessa escola possam estar apresentando para elas nesse momento novo. Deixa eu né? só fazer uma interferência com você. Na prática, o que é que eu posso fazer para lidar com essa situação, digamos assim, de resistência da criança? Como eu devo agir como pai ou mãe? Isso. Como você deve agir como pai? Você precisa primeiro, né, passar confiança para a tua criança. Você precisa mostrar que ela está segura, que ela está acolhida, que ela não precisa ter medo. E o pai né? tem que dar também uma garantia de que vai voltar para pegar. Aí a gente pode, né? Tem todas essas dicas que eu vou passar para os pais agora, né? No momento de deixar a criança na escola, que ela começar a apresentar, né, um choro, um medo, um comportamento de querer voltar para casa, é importante que os pais eles se mantenham firmes, né? Se igualem no olharzinho da criança, se baixem mesmo, para poder mostrar uma postura firme, né, que eles vão estar seguros e tentar mudar o foco, né, da criança. A gente está muito focado no problema, então o pensamento ele está muito ligado e direcionado aos sentimentos. Então, se uma criança ela só está com medo da volta, consequentemente, ela pode chorar, né? Então, isso é reflexo. Então, a criança, ela vai refletir o que os pais podem passar para ela. Então, os pais podem, né, dar um objeto seu, né, próprio, para poder eles disserem, né, guarde aqui. Uma garantia, né? Uma garantia. Não deixa de ser uma garantia. Uma Bacana. garantia, e a gente ajuda a fortalecer o vínculo, né, entre pai e mãe, entre responsável e criança, e também ajuda a fortalecer a confiança, né? Ajuda a diminuir o medo. E aí são a criança todos... vai se sentir mais segura.
A verdade é essa, né? A verdade é essa. Mas tem um outro lado também, que é o pai e a mãe às vezes também se sentem culpados nessa história de deixar o filho lá, né? E também eu queria que você falasse um pouquinho com relação às alterações de comportamento. Até que ponto é normal? Se a criança chora muito, como é que eu devo perceber que tem alguma coisa errada em casos pontuais, por exemplo? Vamos lá. É importante a gente ter consciência que o processo de adaptação ele é um processo natural. Então, é uma novidade para a criança. Então, ela pode chorar, né? Ela pode ter um pouco de resistência, mas é importante insistir, né? É importante a gente saber que o comportamento da criança ele pode ser modelado. E quem modela são as pessoas que são autoridades sobre elas. E aí é importante que os pais eles mantenham uma linha firme, postura e observar, né? Como é que está o comportamento da criança quando chega da escola, se ele consegue já chegar relaxado, tranquilo, né? Se apresenta na fala que brincou, né? Que socializou, que conseguiu fazer a tarefinha. Conversar com a tua criança, né? Entrar no diálogo. Diz, e aí, né, nesse intervalo de mais ou menos 1 mês, 30 dias, é natural, né? É natural que a criança ela vá ter esses momentos de oscilação, mas que a tendência é que ela consiga se adaptar ao meio. Mas se isso persistir por muito tempo, é importante a gente ter um olhar diferenciado. Aí sim, talvez seja o momento de procurar uma ajuda, inclusive. Perfeito. Muito obrigado pela participação, dicas muito boas, viu? Muito obrigado, obrigada. Raiane, pela participação. Danilo. Obrigado, viu, Debrando? Abraço para você. Agradecer também à psicóloga que conversou conosco. Agora, a preocupação de pais responsáveis a gente entende, até porque os números da Covid-19 continuam aumentando. A gente vai atualizar agora os dados de acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde do Estado. São 611 novos casos e 12 mortes a mais registradas desde o último boletim. A gente tem os números totais, são 198.735 casos confirmados da doença. Infelizmente, 4.158 mortes. Mas os casos recuperados, os paraibanos que já conseguiram vencer o coronavírus, são 151.879. Temos também a ocupação dos leitos de UTI por região. Região metropolitana de João Pessoa, 55%, 53% de ocupação na região de Campina e no sertão do estado, 64%. Desses novos casos que a gente trouxe, eles estão distribuídos da seguinte maneira: 142 na cidade de Campina Grande. Pela primeira vez, Campina apresenta um maior número de casos do que João Pessoa no boletim. João Pessoa aparece com 105 novos casos, Cajazeiras 24, Patos 21 novos casos e 17 na cidade de Princesa Isabel. Agora vamos inclusive falar sobre a vacinação, porque a vacina é a esperança que a gente tanto esperava e que a gente conta contra a Covid. Aqui em João Pessoa, a vacinação da Covid está na etapa dos trabalhadores da linha de frente da saúde e dos idosos acamados. Ontem uma reunião começou a planejar os próximos grupos que irão receber a vacina. Agora a gente vai continuar a vacinação, né? Mais 90 daqueles idosos acamados e que não se locomovem. E assim também a gente vai começar a vacinação mais 90 dos idosos que andam, que não tem problema de saúde, mas que vai começar agora também esse grupo. A gente está se reunindo, né, para fazer toda essa logística e fazer uma preparação. E até quinta-feira, no mais tardar, a gente está iniciando, mas a gente passa todas as informações. A gente vai começar agora, né, com os profissionais de saúde que coletam o RT-PCR em laboratórios da capital, porque é muito importante, esse grupo está inserido. A gente também vai fazer o profissional de saúde acima de 60, tá? Então, os profissionais acima de 60 também vão apresentar a carteira do conselho e vão estar ali se vacinando. A gente também vai fazer a vacinação do sistema funerário, que também é importantíssimo, né? Por quê? Porque são profissionais que estão ali lidando com cadáveres potencialmente contaminados, então também entra nesse grupo, tá? A gente também vai estar fazendo dos cuidadores, mas os cuidadores domiciliares que estão ativos na assistência home care. Além disso, a gente vai dar continuidade, né, dos profissionais de saúde que não estavam no trabalho no primeiro momento da primeira vacina, que são os hospitais, UPA, SAMU, né, a atenção básica. Então, esses profissionais que não conseguiram se vacinar na primeira etapa, a gente vai dar continuidade, né, os acamados a gente já falou, e os profissionais de saúde, né, da assistência ambulatorial também vai estar. E vamos repetir aqui agora para você o telefone para você agendar a vacinação de idosos acamados aqui em João Pessoa. São 2 números, o 3214-7219 e o 3214-7214. É o mesmo número, na verdade. Vou repetir, 3214-7219. Vou repetir,
3214-7219 e tem outro aqui, ó, 7971. Só muda o final, 3214-7219 e 7971. Vamos aproveitar agora para ver os comentários dos telespectadores, pessoal que está participando do JPB1 através do WhatsApp. Uma perda irreparável, um grande homem, um político com conduta ilibada, um ser humano abençoado, segue em paz para os braços de Deus. Tens aqui um grande admirador seu e um ser humano extremamente triste com sua partida. Gledson Costa, falando sobre a partida do senador José Maranhão. José Maranhão foi um dos maiores líderes políticos da história da Paraíba. Tem trabalho prestado em todo o estado. Descanse em paz, mestre de obras. Cleison Cassimiro, da cidade de Remígio. Amanhecemos com a triste notícia do falecimento do ex-governador José Maranhão. Na época dele, não haviam perseguições políticas. Lamentável como a Covid não veio para a brincadeira. Não escolhe cor nem classe social. Me revolta o negacionismo das pessoas. Triste demais. Lígia Brandão, da cidade de Campina Grande. Tem mais uma mensagem, a Paraíba está de luto, uma perda tão grande do nosso senador José Targino Maranhão, um homem público que representou tão bem o nosso estado e deixou muitas obras que vão ficar eternizadas. Vá em paz, Zé Maranhão. Rivaldo Araújo, do bairro de Miramar, aqui em João Pessoa. Vocês podem continuar participando do JPB1, mandando mensagem para o nosso WhatsApp, o 9881-9700, que daqui a pouco a gente vai ler. E agora a gente vai para o primeiro intervalo de hoje, daqui a pouco vamos trazer mais detalhes da morte do senador José Maranhão. Vai ter aumento de novo no preço da gasolina, já é o terceiro somente esse ano. A gente vai trazer também uma reportagem mostrando que tem passageiros se arriscando para pegar ônibus na Lagoa. Mas vamos ver fotos do carnaval que foram enviadas por vocês. Olha só, a primeira é do José Neto. Você está vendo aí, ó, nas muriçoquinhas do Miramar do ano de 2020, curtindo demais. Tem também a enviada por Hermano de Carvalho, da cidade de Cabedelo, no Colégio da Criançada no ano de 2015. Tem a foto também de Rafael Santos, aqui de João Pessoa. Foi uma foto tirada no ano passado nas Virgens de Tambaú, do casal Rafael e Ellen. Olha só que diversão. Tem a foto da Andréa Maria, da cidade de João Pessoa, tirou no colégio em 2011. Olha só que época boa, o pessoal curtindo. Inclusive, vocês também podem participar. Afinal de contas, hoje seria o Acorda Miramar, né? Se a gente tivesse folia de rua. Se você quiser participar da nossa campanha, entra lá no site do Jornal da Paraíba, jornaldaparaíba.com.br. Vai abrir essa página aqui, ó. Você coloca nome, e-mail, estado, cidade, o gênero. Contam a historinha da foto e manda aqui, ó, enviar fotos. Aí você aparece no JPB1 mostrando sua folia para todo mundo. E assim a gente mata um pouquinho da saudade do carnaval, que esse ano a gente felizmente não vai ter. Já já eu volto. A gente recebeu esses dias uma mensagem de um telespectador sobre um problema nas paradas de ônibus no Parque da Lagoa. Vê só, ele falava que os ônibus estavam parando em fila dupla. Isso era um perigo danado para quem está embarcando e desembarcando. Nossa equipe foi até lá para checar essa história e registrou vários flagrantes dessa situação que é absurda demais, um risco enorme para os usuários. São nos horários de maior movimento que a fila dupla começa a se formar. Bastou posicionar a câmera no mesmo canto e deixar gravar. O embarque e desembarque em fila dupla acontece o tempo todo e deixa muito passageiro incomodado. Ali é muito arriscado. Uma vez eu ia passando, fiquei imprensada, né, entre os dois ônibus. Né? Eu achei muito errado, porque fica esses fiscais aqui e de repente não vê nada. Então é arriscado, você arrisca a sua vida, você pode ser atropelada. Constatamos pelo menos umas 15 paradas em fila dupla. Em todas elas, passageiros sobem e descem dos ônibus, passando pelo meio da rua. Todos os dias essa dificuldade. A senhora não acha arriscado, não? É, mas fazer o quê, né? Para a gente subir no ônibus é que está complicado, porque o que eu vi, ele parou do outro lado, abriu a porta traseira, para descer foi a maior dificuldade e agora para ir para casa a maior dificuldade. Praticamente a gente está sem segurança, né? Porque para no meio, você desce, não sabe o ônibus que vem atrás. Então fica difícil para quem é usuário, né? E sem contar que a passagem só aumenta e segurança zero. A parada em fila dupla deixa ônibus e usuários imprensados. Muita gente fica de olho na linha que vai pegar e no cuidado com a segurança pessoal. Como é que a senhora faz nesse caso para embarcar? Espero o outro. Não tem alternativa? Não tem não.
Eu sempre fico aqui, não vou pra lá não. Tem medo, né? Ficou muito apertado aqui, né? Isso às vezes é errado demais, porque arriscado acontecer até um acidente, né? Às vezes vem um ônibus assim, passa de um lado, passa de outro ali, aí arriscado acontecer um acidente aí. Pode acontecer um problema pior. Nota, a CEMOB informou que as empresas orientam os motoristas a proceder com segurança, evitando riscos de acidentes aos usuários. Além disso, a autarquia disse que também disponibilizará a elas a equipe de educação para o trânsito, para que sejam realizadas palestras e campanhas de conscientização. A gente segue de olho, não pode ficar desse jeito não, é um perigo danado mesmo. Vamos ver mais comentários de telespectadores, pessoal que está participando conosco aqui do JPB1. Como as escolas vão garantir que o ar-condicionado nas salas de aula não propaguem o coronavírus pelo ar, visto que as máscaras de tecido têm eficiência reduzida em ambiente fechado e saturado? É a dúvida do Rodrigo Soares, do bairro de Manaíra. A realidade da maioria das escolas públicas é outra. Aqui no município de Bahia não há sequer papel higiênico e até água potável. Como manter o protocolo? A desigualdade social é absurda. Alberto Brito, da cidade de Bahia. Por isso que a gente sempre está reforçando que as pessoas devem cobrar, principalmente das autoridades, estrutura para que as crianças, adolescentes e os jovens voltem às salas de aula ou então tenham ensino remoto de casa. Porque não adianta a criançada ficar em casa e não conseguir assistir aula. Por isso que a gente segue cobrando e você pode continuar participando, mandando mensagem para cá no nosso WhatsApp, o 9881-9700. E agora a gente vai para mais uma pausa aqui no JPB, já tem um quadro Saúde. O tema de hoje é a importância da imunidade. O médico Felipe Gurgel vai falar com a gente como você deve cuidar da sua saúde e também responder suas perguntas. Manda pelo WhatsApp, o 9881-9700. Você sabia que tem novos milionários aqui na Paraíba? No mesmo sorteio, 2 sertanejos levaram para casa mais de R$1 milhão cada. Ô sorte, viu? Mas antes do intervalo, vamos ver mais fotos do carnaval. Bora ver os festeiros aí que curtiram bastante o carnaval e estão participando do Baú da Folia. Raíssa Oliveira mandou essa foto, ela é aqui de João Pessoa, mostrando o filho João Miguel nas muriçoquinhas do ano de 2019. Tem também a Luziana Amélia, que é de Campina Grande, Curicas e Curicos, em Carapibus, na cidade do Conde. Olha só a alegria da família e da galera todinha, amigos, todo mundo. Vanessa Maciel aqui de João Pessoa, eu e Cande Ferraz, ou Frida e Wally. A caráter no carnaval de 8 anos atrás. Vanessa Marcel, que trabalha conosco aqui, mandou o registro dela também. Você também pode participar do Baú da Folia, é só acessar jornaldaparaíba.com.br. É fácil demais, aí você encontra o Baú da Folia, preenche todas as informações, envia a foto e aparece aqui no JPB1, mostrando o quanto você é folia enquanto está com saudade do carnaval. Já a gente volta. Sabe quem é que não está muito preocupado com esse aumento todo? É quem está milionário, meu filho. De uma só vez, 2 apostadores aqui da Paraíba viraram milionários. Eles acertaram os resultados dos jogos na loteca e vão receber mais de R$1 milhão. É dinheiro demais. Arthur, meu filho, e aí? Foi você que ganhou? Não foi não, né? Que você está em Campina. A aposta foi no Sertão do Estado. Boa tarde. Boa tarde, Oxente. Tu acha que se eu ganhasse eu ia deixar de ser jornalista? Eu gosto de ser jornalista, rapaz, mas olha, é dinheiro, viu? E não tem preocupação com gasolina não, que minha produção fez uma conta rápida aqui. Se a gasolina tiver R$5 o litro aí a média, dá para comprar mais de 200 mil litros de gasolina, dividido por 5 aí. Enfim, mas olha só, Danilo, muita sorte sim, porque foi no jogo da loteca, que não é um jogo fácil, é um jogo que geralmente quem aposta, eu não aposto. Mas quem aposta é quem gosta muito de futebol, que gosta de dar palpite de resultado, porque você tem que dar 14 palpites de jogos de futebol e acertar os 14. E isso 2 paraibanos conseguiram fazer e ainda um paulistano. O prêmio, né, saiu agora para uma pessoa que é de Souza, no sertão da Paraíba, outra pessoa de Brejo do Cruz, que também está milionário, e o terceiro foi de São Paulo. Cada um está levando nesse prêmio R$1.132.064,32. E olha, a sorte tem caminhado aqui pela Paraíba, viu, Danilo? Porque sábado, aqui em Campina Grande, teve uma pessoa que acertou 5 dezenas da Mega Sena e levou para casa mais de R$50 mil. Não é R$1 milhão, mas já para começar bem. Aí é aquela coisa, né, Danilo? A gente não aposta, mas fica sonhando o que faria com o dinheiro. Inclusive, ó, meu amigo aí de Souza, de Brejo do Cruz, quiser ajudar um repórter aí que está se agitando para casar, manda mensagem, eu mando o Pix,
Desse mais de 1 milhão aí, se mandar 2 mil, aí já ajuda. Já era uma forcinha, né? Será que a Artulira merece, Danilo? Vamos fazer a campanha aí? São 2, se um der, rapaz. Eu mando meu Pix. Meu nome é Tchau. Bem bestinha você, bem bestinha. Rapaz, quem tá milionário, com certeza tem uma família grande, tem amigos para ajudar. Aí, meu filho, se for sobrar para repórter, para apresentador que também merece, ele não vai ficar com muito não. É melhor a gente fazer a fezinha da gente, viu, Arthur? E torcer pela sorte, acertar essas dezenas, enfim, as apostas. Abraço para você. Vamos seguir trabalhando com muita alegria, riqueza de alegria sempre. Valeu, Arthur. Ó, vamos agora ver os comentários para quem está participando aqui do JPB1. Inclusive, o povo está falando do que faria, né, com esse dinheiro todinho. Estou tentando abrir aqui, não consigo, porque essa daqui é falando do quadro saúde, né? Daqui a pouco a gente mostra os comentários dos telespectadores, é isso? Então pronto, vamos falar sobre saúde então, já que o pessoal se adiantou. Hoje o tema é imunidade. Durante a pandemia a gente aprendeu que estar com a imunidade em dia faz toda a diferença na hora de se recuperar de uma doença, inclusive a Covid-19. Aí muita conversa surge, mitos e receitas que muitas vezes não funcionam, acabam se espalhando e aí ao invés de ajudar, atrapalha. Dr. Felipe Gurgel, muito bom dia para o senhor. Fake news na saúde também termina atrapalhando um bocado a vida de todo mundo, né? Boa tarde para você, Danilo, para todo mundo que está assistindo a TV Cabo Branco e Paraíba. É verdade, e fake news, né, mesmo que às vezes não seja pelo mal, né, para fazer o mal, ela pode desinformar de alguma maneira e a gente tenta esclarecer sempre alguma coisa conversando sobre os assuntos importantes como esse de hoje, né? Então vamos fazer o seguinte, doutor, a gente foi até as ruas, ouvir as pessoas, elas falaram sobre crendices e também sobre as ideias que ouvem falar com relação a essa questão da imunidade alta, como por exemplo suco de laranja, vitaminas, chá de hortelã. Vamos ver. De vez em quando, sempre constante, tinha gripe. Mesmo sendo imunizado, que eu tomava vacina, mas mesmo assim, constante, tinha gripe. Aí depois que eu comecei a tomar vitamina, de lá pra cá, nunca mais. Uns 2 anos lá pra cá, não sei nem o que é gripe. Eu tomo bastante suco de laranja, de acerola, tomo chá de camomila. Eu tenho que tomar vacina. Tomara que já chegue aqui para tomar vacina. Se Deus quiser, vai chegar aqui, não é possível. Eu tomo aquele capim santo. Lá em casa sempre a gente toma um chazinho de noite. Agora mesmo eu estou tomando colágeno, estou tomando cicupira e ômega 3. Eu sentia muitas dores no meu corpo, né? E hoje eu não estou sentindo muito como eu sentia, estou sentindo menos. Chá de erva doce, camomila, hortelã, uma gotinha de limão. Aí eu gosto do suco de limão, muito suco de limão com laranja, acerola. Doutor, você ouviu aí o que é que o povo falou, né? O que é que tem de crendice, o que é que tem aí de verdade também, que realmente pode ajudar naturalmente, que o corpo nosso tenha mais imunidade. É verdade, Danilo. Olha, você vê que a sabedoria popular, ela é soberana, né? Muita gente aí citou muita coisa importante, que é você realmente consumir produtos naturais, sucos naturais, os alimentos naturais. Então, quanto mais produtos assim você consumir, mais saúde você vai ter e mais imunidade você vai ter. Vamos lembrar o que é a imunidade, né? Que são as defesas naturais do nosso corpo contra os invasores, contra uma infecção por uma bactéria, contra uma infecção por um vírus. Olha o vírus da Covid aí, né? Que é o coronavírus. Então, para a gente ter imunidade, a gente precisa ter uma saúde globalmente sob controle. Como é que se tem uma boa saúde? Boa alimentação, que é o quê? Consumir produtos naturais, evitar produtos ultraprocessados, consumir preferencialmente frutas e verduras frescas, né? É você dormir bem, é você fazer algum exercício, não ser sedentário, é você controlar o peso do seu corpo. Tudo isso você vai ter no final, nesse conjunto, uma boa imunidade. Algumas pessoas também citaram já ali alguns medicamentos, né? O colágeno, ômega 3 tal, vitamina. Então muita gente tem essa ideia de que eu vou consumir alguns produtos, né, comprados, né, medicamentos, suplementos que se chama, ômega 3, vitamina C. Isso aí não é um erro, mas às vezes não é necessário. Você deveria primeiro ver se você precisa mesmo tomar algum produto desse. Como vou ver isso? Conversando com seu médico de confiança, ele pode fazer exames ou não. Às vezes só a interpretação dele, a consulta já pode dizer alguma coisa. E você só consumir se for realmente necessário. O mais importante é, coloque os alimentos naturais no seu dia a dia, que muito provavelmente você já vai receber tudo o que você precisa de vitaminas e suplementos para a sua saúde ser boa.
Doutor, inclusive, Matos, do bairro de Miramar, gostaria de saber se existe algum exame que é feito para saber se a imunidade está em dia, se está com a imunidade alta, enfim. O senhor estava falando da consulta médica, mas tem algum exame que determine isso, que mostre a ponte? Isso, acho que o Matos pensou isso aí, porque a gente ouve muito falar isso, né? Vou tomar tal remédio para melhorar a minha imunidade, vou tomar uma injeção para a imunidade, já vi passando isso aí nesses aplicativos de mensagens, né? Tem uma injeção aí muito boa para a imunidade e tal. Isso também exames, né? Será que eu posso fazer uma série de exames para ver minha imunidade? A resposta, Matos, na verdade é não, tá certo? Você não tem como fazer uma amostra perfeita de como sua imunidade está e te dar isso através de uma prova documental. Ninguém vai fazer isso por você. O que é que a gente médico faz? O que é que você pode fazer conversando com seu médico de confiança? É olhando sua saúde em geral. E sua saúde em geral fala sobre tua imunidade. Pode ser feitas algumas dosagens de vitaminas, algumas células brancas do seu sangue. Tudo isso a gente consegue ter ali alguns sinais, tá? Mas a gente consegue dizer parcialmente o que você buscou aí. Deixa eu só reforçar com você, Matos e todo mundo. Procure nutrir uma saúde boa, global. E tenha certeza, sua imunidade também vai ficar boa. Pode ter certeza disso. Doutor, vou só mostrar as perguntas que foram enviadas pela Cátia de Campina Grande. Ela perguntando se existem alimentos que ajudam a aumentar a imunidade. E também do Manuel Eustáquio de Rio Tinto, querendo saber se uma alimentação regrada a frutas e verduras, com essa alimentação é possível aumentar a imunidade. Você falou de alimentos naturais, mas tem alimentos específicos que são responsáveis por isso, aumentar a nossa imunidade? Não, a gente não tem nenhum alimento específico, mas realmente, aproveitando as duas perguntas aí, né? Os alimentos mais naturais possíveis, eles tendem sim a aumentar a imunidade, porque eles trazem um quadro global de saúde melhor. Frutas e verduras são alimentos frescos, eles vêm direto da natureza e a gente os ingere. Quando você, por exemplo, ingere muitos alimentos processados, né? Alimentos que foram processados, mexidos em indústrias e tal, esses alimentos não são proibidos, não. Esses alimentos são saudáveis também. Sim, tudo bem, mas tem que ser consumidos em pequena quantidade. A maior parte dos alimentos da gente tem que ser realmente alimentos que são direto da natureza. Frutas, verduras e outros alimentos que vieram direto da natureza, sem processamento. Esse é o ideal. Um alimento específico de aumentar a imunidade, você tem alguns com alguma comprovação científica. Um deles é o própolis. O própolis já foram feitos trabalhos científicos que ele realmente aumenta um pouco a imunidade. Mas lembre-se que ele sozinho, você não vai conseguir tomar um vidro de própolis por dia e ficar super imune. Isso não vai existir. Ele tem que fazer parte, né, de um programa global de alimentação saudável. Isso, doutor. A gente tem a pergunta de Kaline, de Mangabeira 6, aqui em João Pessoa. Ela está dizendo que fez uma cirurgia bariátrica há 15 anos e usa diariamente repositores de vitaminas e minerais, além de unha de gato e extrato de própolis, que o senhor acabou de citar, para a imunidade. Mesmo assim, ela se sente muito fraca. Com relação a essa pergunta dela, que ela quer saber o que é que pode fazer para aumentar essa imunidade dela, existem esses suplementos alimentares, suplementos minerais. Quais situações eles são indicados, doutor? Isso, Kaline, perceba que você está com uma situação específica. Você fez um procedimento cirúrgico no estômago, né? E esse procedimento tende a mexer um pouco na estrutura normal do teu estômago e não permite que algumas vitaminas, alguns minerais sejam bem absorvidos naquelas paredes do teu estômago, tá certo? Então, devido a isso, pode ser que realmente você tenha que fazer uma reposição dessas vitaminas. E te digo mais, às vezes tem que ser uma reposição injetável, porque às vezes você tomar também não vai absorver. Do mesmo jeito que não absorve dos alimentos, também talvez não absorva de pílulas compradas em farmácias, tá? Pode ser que você tenha que tomar injetável, ou pode ser que você tenha que fazer algum tratamento metabólico específico, voltado para a sua necessidade especial, tá certo? Então a tua resposta seria essa, e tem que lembrar assim, né, que de qualquer maneira, sempre procure ter uma saúde globalmente boa, que até isso também tende a melhorar também, tá certo? Doutor Felipe Gugel, tem pergunta demais por aqui, o tema realmente bombou, muita gente participando, mas o tempo é curto, então eu queria agradecer ao senhor pela participação de hoje e o convite já está feito para uma próxima oportunidade. Com certeza, a gente vem com o maior prazer, eu acho que a gente tem que divulgar informações boas, principalmente nessa época que a gente está com essa pandemia, né, assustando todos, né? Mas eu queria só deixar o último recado, Danilo. Lembrem-se, nossa saúde ela é um conjunto, ela não é só uma coisa. Pensem como um todo sempre. Alimentação, sono, exercícios, controle do estresse, tudo isso vai deixar vocês com a imunidade sempre melhor.
Ótimas dicas. Obrigado, viu, doutor? Ótima tarde para o senhor. Vamos fazer o seguinte agora, ver os comentários de vocês que estão participando conosco aqui do JPB1. Já tem um monte de gente falando o que é que faria com mais de R$1 milhão que o pessoal ganhou na loteria. O que eu faria com R$1 milhão? Comprar comida para a população, que tem muita gente passando fome. Vanessa da Cidade de Esperança, que belo pensamento que você tem, Vanessa. Se todo mundo pensasse assim, não precisa ter R$1 milhão, né? Pode até doar um pouquinho que tem, já dá para ajudar e fazer a diferença na vida de muita gente. Com R$1 milhão, compraria fácil um caminhão de geladinho para refrescar nesse calor. Alisson Paco, lá da cidade de Campina Grande. Alisson, tá calor demais, não é só em Campina não, viu? Em todo canto. Tá demais, tá demais, tá demais. Tem mais comentário por aqui. Tem mais comentários falando também da morte do ex-governador e senador José Maranhão. A Paraíba está triste, perdeu um político de verdade. Aos familiares, a minha solidariedade e meus sentimentos. Vera Pontes, da cidade de Mari. José Maranhão, um político atuante em prol do povo paraibano. Nosso mestre de obras vai deixar saudades. A mensagem do Galdino. E agora a gente vai para mais um intervalo. Em instantes, todos os detalhes do velório e enterro do senador José Maranhão. O corpo dele já está vindo para a Paraíba. E vamos também para as últimas fotos carnavalescas de hoje. Coloca aí as fotinhas para a gente ver, o pessoal curtir a folia. Essa aí, ó, do Davi Miguel, aqui de João Pessoa, nas Muriçoquinhas de 2018. Tem também a foto de França, aqui da capital, no bloco do Cafuçu, todo mundo lindo e maravilhoso. Elaine Costa, de Campina Grande, mandou essa daí, ó, Maria Clara e Emily, no primeiro carnaval na escola, no ano de 2017. Essas aí, essas lindezas vocês estão vendo aí. Gostaram das fotos? Querem participar? É fácil demais. Acesse jornaldaparaíba.com.br. Vai aparecer essa página lá no baú da folia. Você preenche todos os dados, manda a foto e aparece aqui no JPB1. Já eu volto. Sai daí não. A gente volta a falar sobre José Maranhão, que morreu ontem em São Paulo, vítima da Covid-19. Laerte Cerqueira volta aqui para conversar conosco e mais uma vez a gente vai conversar com o Ítalo de Lucena, Laerte. Ele está no Palácio da Redenção, onde o corpo do senador será velado. Assim que chegar no hangar, no aeroporto, vai para lá, para o Palácio da Redenção, em cortejo. Ítalo, bom dia. Boa tarde já, né? Oi, Laerte, boa tarde mais uma vez a você e a todo mundo que está com a gente aqui no JPB1. O corpo deve chegar mesmo às 2h da tarde, está vindo no avião da FAB, a Força Aérea Brasileira, aqui para o Aeroporto Internacional de João Pessoa, na região metropolitana. Quando chegar aqui a Paraíba, vai ser recebido pelo governador João Azevedo, pelo prefeito da capital, Cícero Lucena, pelo arcebispo do estado e também outras autoridades, como presidentes de Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, representantes desses dois órgãos também. Ele vai ser velado aqui nesse local que já foi preparado. Algumas homenagens já começaram a chegar aqui no Palácio da Redenção, que fica bem na Praça dos Três Poderes. Essa é a sede do governo aqui da Paraíba. Algumas flores chegaram para José Maranhão. Aqui dentro a gente consegue ver que tem um espaço reservado para a família. Foi preparado ali também pelo pessoal do cerimonial. E o corpo deve ficar aqui até aproximadamente 5h da tarde. Depois daqui segue um cortejo até a casa do senador, que fica no bairro do Altiplano, onde vai haver um momento fechado para a família. Depois disso é que o corpo vai seguir para a cidade de Araruna, uma viagem de aproximadamente 160 quilômetros, cidade onde José Maranhão nasceu. Lá vai ter um velório também à noite na igreja de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, e amanhã, pela manhã, às 10h, é que vai haver o sepultamento. Também antes desse sepultamento vai ter uma missa de corpo presente lá na cidade. Então, existe toda uma programação para que tanto a família como admiradores, correligionários, eleitores e a população de forma geral possa se despedir do senador José Maranhão, que morreu ontem na cidade de São Paulo. Como a gente já falou, o corpo dele já saiu de São Paulo em um avião da Força Aérea Brasileira e deve chegar por volta das 2h da tarde no hangar aqui do governo do estado, no Aeroporto Internacional, na região metropolitana de João Pessoa. Volto com vocês. Obrigado, Ítalo. A gente só faz um alerta para quem vai, né? Porque muita gente quer se despedir do senador José Maranhão. Tenha cuidado por conta da aglomeração, para evitar a aglomeração. A gente está na pandemia. O senador, inclusive, morreu por conta de complicações da Covid-19. Para quem quer e quem vai se despedir do senador José Maranhão no Palácio da Redenção. Agora a gente vai direto para o aeroporto Castro Pinto, onde está o repórter Herbert Araújo. Herbert tem a previsão aí da chegada do corpo, das homenagens, ainda lá no aeroporto. Herbert, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. De acordo com a assessoria do
senador José Maranhão. O avião que traz o corpo dele aqui para João Pessoa, um avião da FAB, ele saiu do aeroporto de Guarulhos logo depois das 10 horas da manhã. A previsão é de que esse voo chegue aqui no aeroporto Castro Pinto por volta das 2 horas da tarde. Quando chegar, ele vai justamente para esse local que nós estamos mostrando aí. Esse aqui é o hangar do governo do estado. Esse voo, o avião vai pousar e vai direto para esse hangar. Lá nesse hangar vão acontecer algumas homenagens já ao senador José Maranhão. Ele vai ser recebido pela banda da Polícia Militar, que vai tocar uma marcha fúnebre, e os cadetes da Academia de Polícia vão fazer a condução do caixão do senador José Maranhão até o carro do Corpo de Bombeiros, que vai levá-lo daqui até o Palácio da Redenção. Lá no Palácio da Redenção está previsto um velório que vai ser aberto ao público e deve demorar aí até às 5 horas da tarde. Depois disso, o corpo deve passar pela sede do PMDB, que fica ali na Avenida Beira Rio. A gente sabe que o senador José Maranhão era o dono da ficha número 1 do PMDB, era afiliado ao partido desde 1967. Em seguida, o corpo vai passar pelo altiplano, vai para frente da casa onde o senador morava, e lá vai acontecer uma homenagem, 1 minuto de silêncio. Depois disso, o corpo segue para a cidade de Araruna, cidade natal de José Maranhão. Lá em Araruna, o corpo vai ser velado na igreja matriz da cidade, que é a igreja de Nossa Senhora da Conceição, vai ser velado durante toda a noite. E aí, amanhã, às 9 horas da manhã, acontecerá uma missa de corpo presente e às 10 horas da manhã, o enterro do senador José Maranhão. Ele vai ser enterrado no cemitério municipal, lá de Araruna, bem perto de onde estão também o pai dele, Benjamin Maranhão, e a mãe, Yaya Maranhão. Obrigado, Herbert. Obrigado. Os detalhes ao longo do dia e no JPB 2, a gente segue acompanhando. Inclusive, antes de encerrar, Laerte, quem tiver mais curiosidade, quiser conhecer um pouco mais da história de José Maranhão, nós separamos umas fotos que foram retiradas desse livro, José Maranhão, Uma Vida de Coerência, de Gonzaga Rodrigues e Ângela Bezerra de Castro. A todos vocês, uma ótima tarde e os nossos sentimentos aos familiares e amigos do ex-governador e senador José Maranhão. Essas são imagens retiradas do livro, inclusive, Laerte.